Olá, minha galera querida, você, os nossos amigos, a galera desse sorriso lindo pelo nosso Brasil afora. Estou falando assim porque nós já tratamos aqui no programa, em outras oportunidades, sobre a importância da higiene bucal e os riscos associados a ela, de diversos problemas de saúde, inclusive os cardíacos, em função da má asepsia oral. Mas no programa de hoje, nós vamos saber mais sobre as novas técnicas adotadas pela odontologia e que podem ajudar a fazer com que o Brasil deixe definitivamente de ser o país dos desdentados. Nós vamos saber quando o aparelho ortodôntico é realmente recomendado e descobrir como os procedimentos estéticos podem elevar a autoestima das pessoas. Então já sabe, né? Fica aí ligadinho ou ligadinha com um sorrisão nos lábios que a gente volta já já. Estamos de volta com responsabilidade, aqui todos sorrindo com ele, que é formado em odontologia pela UFRJ, é especialista em ortodontia e ortopedia facial pela UF e em odontopediatria, olha só. É autor de 3 livros que não trouxe, é inacreditável, sobre as aplicações da informática e internet na odontologia e na medicina. Seu último livro, sobre fotografia digital na ortodontia, é referência nacional. Seu nome é Gustavo Bastos. E divide a apresentação desse programa comigo o secretário de Estado de Agricultura, Cristino Áureo. Gustavo, que prazer te receber aqui. Como é que é começar a ser dentista para quem está em casa? O sujeito tem esse sonho, né? Olha para você aqui, já é um sucesso, mas toda a história de trás para frente tem seus percalços. Conta para quem está em casa como é que é começar. Cláudia, a odontologia ela mudou muito. A gente tem constantemente novas técnicas, a gente tem constantemente novos cursos sendo formados. Mas se a gente buscar um histórico, eu entrei na faculdade em 92. Então o cenário naquela época era muito competitivo. O curso de odontologia ele era mais competitivo do que o curso de medicina. Imagina que a gente está falando de universidades federais, o UERJ, o UF, o UFRJ, era mais fácil, imagina isso, mais fácil entrar em medicina do que em odontologia. E esse cenário, né, ele vem mudando. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas desanimadas com a profissão. Eu vejo mais e mais jovens optando por outras carreiras, por um total descrédito pela odontologia atual. Então a gente vive hoje uma situação muito atípica. A gente tem muitas novidades, uma qualidade de materiais e de técnicas nunca antes vistas, ao mesmo tempo muitos jovens saindo das faculdades ou mesmo antes de entrar já desanimados com a carreira. Então é uma situação bastante atípica e muito peculiar ao Brasil. E o que você tem a dizer, então, para quem começa? É difícil hoje em dia ser dentista? É muito caro? A pessoa tem que vir de uma família já próspera ou dá com um sonho, com bastante disposição, se tornar um sucesso? Então, no passado, a gente pode dizer que havia realmente uma quantidade muito pequena de dentistas. Então, a pessoa, ao se formar em odontologia, ela quase que tinha certeza de uma vida confortável. Ela tinha muitos pacientes, era uma demanda muito grande e essa demanda, com o tempo, foi diminuindo. À medida que novas e novas faculdades de odontologia foram aparecendo, mais e mais profissionais foram entrando no mercado de trabalho e as coisas foram se invertendo. Então, hoje em dia, a situação ela é
peculiar. A gente tem muita gente no mercado, muitos jovens, e esses jovens, às vezes, não sabendo muito bem por onde começar. Você me pergunta, é necessário ter recursos, muitos recursos para fazer odontologia? Eu diria que não. Se a pessoa, desde cedo, tiver um objetivo, for perseverante e colocar na cabeça que aquele é o sonho, ela vai entrar numa faculdade, numa boa faculdade, talvez essa faculdade nem seja paga, ela vai ter acesso ao que há de melhor e depois a formação, a pós-graduação é quase que uma consequência. Se você é um bom aluno na faculdade, as coisas acontecem para você. Eu sempre acho que se você quer muito alguma coisa, parece que essas coisas vão acontecendo na sua vida e como que num piscar de olhos você está ali numa situação muito, muito bacana na sua profissão. Você encontra ali um espaço só seu para trabalhar. Eu acho que ele falou a nossa linguagem, né? Isso mesmo. Quando você é estudioso, as coisas acontecem, né, Cristiano? Acho que também foi o seu caso. Certeza absoluta, né? Ouvindo o Gustavo falando, mais importante do que ter dinheiro para o projeto, o que define muito é se você tem um projeto, se você tem um bom projeto, né? Porque quando você tem um projeto de vida, um projeto profissional, você tem formação sólida para defender esse projeto, é natural que de alguma maneira o recurso vai pintar para te ajudar. Os professores se não for por um senso humanitário das pessoas, será por algum tipo de interesse de alguém que está vendo ali um tremendo potencial e quer juntar o capital com a sua capacidade de trabalho e fazer com que aquilo prospere. Então, assim, não conheço ninguém que tenha se dedicado de verdade, como muito bem colocou o Gustavo aqui, que tenha feito empenho na coisa, que tenha se entregado a algo que não tenha conseguido sucesso. Se essa pessoa vai ganhar muito dinheiro, se isso, cada um tem uma capacidade, eu conheço profissionais medianos do ponto de vista técnico e que tem grande capacidade para gerar recurso financeiro, e conheço o contrário, né? Gente que é excelência em determinadas áreas, cujo foco não é necessariamente ser um sujeito endinheirado. Talvez os valores de cada pessoa, os objetivos na vida, eles possam divergir. Mas, no final, sucesso é uma medida do quanto de satisfação você mesmo está diante daquilo que você se colocou como meta clara para você. Então, eu acho que a gente vê cada vez mais, num país que está num bom momento econômico, etc., a gente ouve esse relato de profissões que poderiam estar não é remunerando o termo, mas que poderiam estar satisfazendo mais a quem ingressou naquela carreira e eventualmente não está conseguindo. O que é contraditório, porque nós vivemos no Brasil um aumento da chamada nova classe C brasileira, né? Um momento em que muita gente foi incorporada ao consumo. E a minha pergunta ao Gustavo é exatamente essa, ou seja, se nós estamos vivendo um momento econômico de crescimento, vamos dizer, da capacidade, do poder aquisitivo, não seria um momento em que uma profissão como essa, que uma pessoa que melhora de vida, ela quer, um dos fatores, ela quer melhorar a sua aparência, não seria um momento, então, da odontologia pegar esse cometa, assim? O raciocínio que você fez, Cristina, é perfeito, né? Existe agora uma quantidade muito grande de pessoas que estão tendo pela primeira vez acesso à odontologia. É quase emocionante você ver pessoas que nunca tiveram oportunidade de fazer um tratamento odontológico, hoje pela primeira vez estarem priorizando isso e às vezes voltando a ter um belo sorriso. Isso é um ponto muito interessante e é um ponto que motiva os jovens, né, aqueles que estão começando. Hoje em dia, eu acho que a situação mudou. O próprio governo tem incentivado muito e priorizado o foco mais nesse segmento social, o foco nessa classe C e D que não para de crescer no país. Então, essa é uma alternativa que eu vejo muito boa e muito forte para os jovens que estão egressando no mercado de trabalho, focar nisso. Mas eu gostaria de frisar esse ponto. É necessário ter um foco.
Eu vejo isso de forma muito clara. Se desde o começo as pessoas terem, né, se elas têm um foco e elas sabem o que querem, algo do tipo, eu preciso concluir meu curso em tantos anos, depois desse curso eu tenho a intenção de fazer uma pós-graduação, tudo depende de pessoas. As pessoas que estão envolvidas com a pós-graduação, quem são os professores, o que eu posso fazer para conseguir atrair a atenção daquele professor? Será que são as minhas boas notas? Será que é a minha participação no atendimento comunitário que acontece nas faculdades? Então, isso desde cedo vai norteando ali uma carreira. Você fez um comentário sobre uns livros que eu tive a oportunidade de escrever. Desde cedo na faculdade, eu me interessei muito pela questão de informática e internet. Eu achava, isso eu estou falando de 1998, que aquilo ali ia dar posso falar um borogodó? Claro. Ia dar alguma coisa lá na frente. Então eu sempre me envolvi muito com isso e acabava por encontrar grandes oportunidades no uso de tecnologias. Primeiro porque as pessoas ao meu redor não conheciam aquilo. Então você tinha um computador entre duas pessoas, aquele computador era um link. A pessoa de lá não sabia o que era aquilo, eu sabia um pouquinho. Então você criava relacionamentos, você criava parcerias através de tecnologia. Eu tive a oportunidade de escrever 3 livros sobre isso e até hoje esses livros me ajudam demais na minha relação com os meus colegas de trabalho, na minha relação com as empresas e indústrias de odontologia, mas principalmente, Cláudia, e por incrível que pareça, com os nossos clientes e pacientes, sejam de serviços públicos, onde eu já tive a oportunidade de trabalhar, como também na clínica particular. Mas em que medida? De todas as formas que você possa imaginar, desde um simples e-mail até a comunicação usando fotografia, boas fotografias, até mesmo a comunicação pelas diferentes mídias sociais que existem atualmente. É possível para um profissional jovem, já que a gente também está fazendo gancho com o pessoal mais jovem, usar todos esses recursos dentro da odontologia para oferecer um trabalho melhor. Então, eu vou frisar o comentário do Cristina. Tecnicamente, você acaba saindo muito bem da faculdade, você tem o básico, mas aquilo ali, digamos que num mercado competitivo, é o primeiro palitinho da caixinha de fósforo. O que você precisa mais? Eu preciso me relacionar, eu preciso criar um grupo de estudos, eu preciso me encontrar com colegas, eu preciso de um envolvimento num trabalho social. Aliás, você tem um grupo de estudos. Você desculpa te interromper, mas a gente tem que passar por todas as áreas. Você fez um grupo de estudos, você traz pessoas do exterior, não é isso? Cláudia, graças a Deus, eu tive muitas oportunidades e todas as oportunidades eu encaro como cavalos selados que passam na nossa frente. Você monta porque ele vai e você tem que aproveitar. Então, nas oportunidades que eu tive alguns conhecimentos nos Estados Unidos e na Europa e eu percebi, eu sempre fui muito atento para entender casos de sucesso. Eu acho que a gente tem que se espelhar, né, em coisas que funcionam. E eu via que as pessoas nunca atingiam os seus objetivos sozinhas. Elas sempre se associavam com outras pessoas. E a força desses grupos sempre era muito bem sucedida. Então, observando lá fora, os semelhantes, nossos semelhantes, dentistas e médicos, sempre se encontrando, grupos de estudo, discutindo novas técnicas, como oferecer melhores tratamentos para os seus clientes, pacientes, no público, no privado, nas faculdades, eu percebi que no Brasil não havia esse tipo ninguém fazia, ninguém faz. Então, há 5 anos que eu e um grupo de colegas, com muita determinação, e eu sei que vocês entendem de determinação, né? De ali, desde botar o cafezinho na posição certa, ter um brindezinho, conseguir um patrocínio com uma empresa, e a gente conta com alguns patrocínios, a gente vem organizando reuniões. Quer falar o nome dos patrocinadores? Porque aqui é o lugar para isso. A Colgate vem nos ajudando. Obrigada, Colgate. Vamos falar, cada um, sem patrocínio não há vida. Nós temos uma outra dental, chamada Dental Ourense, que é uma grande empresa de materiais odontológicos que também... Ourense. Dental Ourense. E ela vem ajudando a gente, além de outros pequenos grupos que vêm dando apoio. Então, nessas reuniões, a gente entende que a gente encontra a oportunidade de divulgar uma técnica,
Porque se a galinha bota ovo, eu preciso avisar para o mundo que claro, ela bota ovo. É a diferença da pata, não, né? Senão não adianta, não é isso? Claro. Então, é oportunidade de conversar sobre uma técnica, é oportunidade, Cláudia, e às vezes acontece de levantar uma causa social, porque alguém, de repente, descobriu ali um segmento, um grupo de pessoas que precisa, e todos que participam de um grupo podem ajudar com muito mais facilidade. E vocês têm essa preocupação? Já houve? Sim, às vezes a gente gente consegue fazer pontualmente uma outra ação. Que bom, né? É super Se cada um fizer um gratificante. pouquinho, né, Cristiano? Existem várias ações na odontologia, existem profissionais de São Paulo que, de forma brilhante, ganham inclusive prêmios internacionais que fazem isso, até de forma profissional hoje em dia, mas pela odontologia eu diria que ainda há muito a fazer. Existem muito poucas ações sociais nesse segmento. Mas, enfim, voltando à questão, acho muito importante para o jovem, desde cedo, ter um planejamento muito consistente, saber que técnica ele vai obter na faculdade, que ele vai precisar de pessoas é que vão fazer com que a sua vida funcione e criar associações e grupos e tudo que ele puder agregar ao seu, digamos assim, portfólio seria maravilhoso. No meu caso, em particular, eu agreguei muitas questões de informática e de internet. Eu acho uma coisa a se destacar aí no que você falou, assim, importante, é que todo mundo vê a profissão de dentista, né, o mundo da odontologia, como um profissional muito individualista, aquele cara que trabalha sozinho no consultório. A gente chama de caramujo. Né? Fica ali, né? Então é muito assim. E o seu testemunho fala em rede, fala mesmo profissões vistas como profissões que não são típicas de trabalho em equipes, etc., ao mesmo tempo, mas dá para perceber que através desse tipo de integração pode-se fazer muito. Imagino que o conhecimento, a expansão do conhecimento é algo que modernamente ninguém pode abrir mão. Uhum. Antigamente, na minha época da formação universitária, era muito comum o profissional ter uma visão assim, quem tem o pulo do gato não conta por outro. Uma coisa atrasadíssima. E até hoje algumas pessoas se comportam assim, como se a retenção da informação, como se fosse possível hoje em dia, você ser dono de uma informação preciosíssima que só você vai se dar bem na vida. E, na verdade, a prática de hoje tem mostrado que é muito o contrário disso. O cara vai morrer com esse pulo do gato, porque o pulo do gato ele descobriu lá, mas, enfim, a não ser em situações muito sensacionais, isso não funciona. Ele fica limitado. Ele fica limitado porque ele conhece uma parte, vai fazer muito bem aquilo, mas hoje o mundo é multidisciplinar. Então, assim, até para os jovens, né, que estão começando a sua inserção no mercado de trabalho, esse testemunho é muito importante porque a cooperação em rede permite que você multiplique muito sua capacidade. Então, eu que sempre trabalhei dessa maneira, se eu tenho algum bom projeto, eu começo a juntar gente para trabalhar nesse projeto. Aí algumas pessoas me perguntam, poxa, por que você está sempre procurando parceiro? Por que você não executa isso sozinho? Porque na prática, tem coisas que você consegue fazer, você pode ter uma concepção muito boa de um determinado assunto, uma ideia sensacional, mas a execução dela precisa de braços. Então, acho que o principal, se eu tivesse que destacar algo assim, é que mesmo em carreiras típicas de carreira solo, essa integração hoje é chave. Né? Então, esse é um ponto. O outro é que você disse que ainda acha que o nível de trabalhos sociais relacionados com a profissão ainda é limitado. E essa é a minha percepção também. Ou seja, eu tenho visto que muito projeto social que tem aí tem demanda por serviço de dentista e o que se consegue às vezes é colocar lá, se doa um consultório, como eu já vi, já consegui, já batalhei, já consegui, ou consultório, mas é difícil você conseguir manter uma equipe funcionando na base dessa doação. Conheço alguns profissionais que fazem isso, conseguem manter, mas você acha que falta o quê? Falta um pouco mais de apelo ao profissional para doar mais nesse sentido? A odontologia, ela é realmente um pouco diferente da medicina. Então,
como circulo bastante como vocês, né? Almoço muito com médicos, janto com médicos. Sim. E a gente fica brincando, né? O médico, com todo respeito, eu vou dizer que é quase uma piada, né? A gente coloca uma mesa lá, o médico ele está munido de alguns instrumentos, estetoscópio, e ele já consegue fazer alguma coisa pela pessoa na sua frente. Sim. Na odontologia, a gente necessita demais de equipamentos. Então, a cadeira não funciona sem um compressor, esse compressor precisa de manutenção, e as restaurações que a gente executa precisa de uma luz específica, e isso tem que ser de boa qualidade, e essas restaurações são caras, os materiais. Isso gera uma bola de neve que acaba que as ações sociais que eu vejo, elas têm um start e depois elas vão degradando, porque é muito difícil a gente manter, né, isso. Então, quem tiver uma proposta para tratamento odontológico num âmbito, digamos assim, maior, social, tem que pensar nisso, planejamento. Sim. Até nisso é necessário um planejamento diferenciado e, de repente, não inventar muito. Para vocês terem ideia, minha área é ortodontia. Meu dia a dia, eu acabei de sair do consultório, estava montando aparelho. E o governo, né, por meio do SUS, recentemente começou, numa tentativa muito tímida, oferecer tratamento ortodôntico para a comunidade. Então, os postos de saúde, um ou outro, começam a oferecer. Só que são tratamentos caros, demorados, longos, eu digo 2 anos, 3 anos. As pessoas precisam de um comprometimento, elas precisam se comprometer, precisam ir. Pessoas que às vezes que não têm dinheiro, poxa, para comprar uma passagem, ou até tem dificuldades com outras situações domésticas que não os dentes. Então, a odontologia, ela é destacada da medicina, né, pela sua complexidade. E eu acho que valeria, sim, a pena algum esforço de algum grupo para tentar começar alguma coisa diferenciada. Eu vejo o governo começando a fazer algumas coisas nesse sentido, mas já observa dificuldade. Havia uma meta, eu não sei de quantas unidades, para determinado ano, e essa meta não foi cumprida. Obviamente, porque é difícil. Mas ainda que incipientemente, a gente já fica animado de ver que claro, né, já foi começado, já foi percebido. Queria pegar esse gancho teu dos aparelhos. Há muitas pessoas, os que nos assistem, para entenderem. Hoje eu acho que as pessoas têm esse lado muito mais da estética quando pensam em usar um aparelho ortodôntico. Mas eu queria que você falasse sobre o lado da saúde. Ele ajuda na mastigação, quando os dentes, então, uma vez consertados, que, portanto, melhora a digestão, melhora a respiração, não é verdade? É verdade. A odontologia e a ortodontia, em particular, ela tem puxado muito para uma vertente estética. Tudo vira estético. O aparelho que no passado era uma coisa de metal, grotesco, agora ele é discreto e é transparente. Como então, transparente? São peças feitas em cerâmica, a cerâmica é essa transparente, dá-se o nome de safira, entre vários outros recursos que fazem com que o tratamento fique invisível. Então, assim, o apelo estético é realmente muito grande. Eu acho que vocês devem se impressionar, né? Porque se a gente sair daqui e der uma caminhada, a gente vê um monte de gente de aparelho. Então, sim, as pessoas se cuidam mais, elas têm acesso cada vez maior aos tratamentos ortodônticos e dentários. E a estética realmente, no Brasil, Venezuela, Estados Unidos, esses países que privilegiam demais isso, domina. Mas eu acho que tem que ser frisado que o tratamento é um tratamento odontológico que visa, número 1, saúde. Saúde dos dentes para você ter qualidade de vida. Se você tiver dentes bem posicionados, você vai escová-los melhor, você vai limpá-los melhor, você vai ter uma função mastigatória melhor. Você frisou a questão da respiração. Eu vejo muito isso, corriqueiramente no consultório a gente faz isso. Expandir a arcada superior das crianças. Hoje em dia, com a dieta cada vez mais pastosa, muitas mães nem se dão conta disso. Não é papinha demais, é sopinha demais. E dentes existem para mastigar, para triturar. Então, acaba que as arcadas ficam muito estreitas, o palato, né, o céu da boca se desenvolve pouco. E muitos bons ortodontistas, eu vejo, expandem essas arcadas para haver um benefício não só do ponto de vista de mastigação, como de respiração. Que o céu da boca desce e o nariz amplia. Então, isso é muito bacana, entre várias outras
técnicas que a gente usa. Vamos falar usa. de odontopediatria, né? Você é especialista nisso. Isso, eu fiz pediatria antes da ortodontia. Então, para a mãe que está em casa, saber com que idade leva? Cláudia, essa é uma pergunta simples, mas muito importante. Então, lá no consultório, nossa clínica, eu deixo muitas mães frustradas, porque elas chegam com os gurizinhos de 7 anos, loucas para começar um tratamento ortodôntico. E às vezes não é necessário. Elas voltam com 8, 9 anos e às vezes não é necessário. E voltam às vezes com 10, 11 anos e talvez não esteja na hora. E talvez aquela criança, durante 6 meses, resolva os seus problemas todos. Então, existe uma fase, que é a fase, vamos dizer, inicial, que é para dar uma olhada. Então, se as crianças forem em qualquer ortodontista, dos 7, 8 anos de idade, para uma avaliação, elas vão ter uma boa noção se precisarão usar aparelho nos próximos anos ou só lá no futuro. 8 em 10 deveriam voltar por volta dos 12 anos de idade. E nessa época, por que nessa época? Porque todos os dentes permanentes já estão na boca, começa-se um tratamento ortodôntico curto, de 2 anos. Eu, particularmente, fico muito frustrado quando vejo crianças que iniciam um tratamento com 7 anos e terminam com 17. Imagina, 10 anos de aparelho? É divertido, né? Só notícia boa e promissora, né, Cristiano? Eu tenho uma curiosidade que sempre me chama a atenção. Crianças que usam chupeta, por exemplo, isso se traduz num problema para a ortodontia? Eu vou responder fazendo uma analogia. Se você fizer o seu exercício semanal 20 minutinhos por semana, isso se traduz na perda da barriga. Então, chupeta, hábito, intensidade, duração e frequência. Então, se você chupar muita chupeta todos os dias, 2, 3 horas, mas com aquela força de musculação, vai ter sintomas, vai ter características diferentes daquele... Eu acho que a maioria das mães e pais tem essa pergunta. Precisa saber. Gustavo, beijo para quem? Se quiser deixar alguma referência. O que você tem para dizer para quem está em casa? Rapidinho, palavra final. Beijo sempre para minha esposa Gabriela. Sua musa inspiradora, né? Minha parceira de sempre. Minha companhia de vida, para minha princesa, Luísa, de 7 anos, e para vocês dois, que eu gosto muito. Obrigado pelo convite, foi um prazer conversar com vocês. Prazer é todo nosso, né, Cristiano? Você quer mandar beijo para alguém? Sorrindo, né? Por favor. Todos os nossos telespectadores desses 7 anos. Olha, eu tenho um monte de beijo, Gustavo, porque eu fui no fim de semana para Angra, tive a oportunidade na casa de uns amigos muito queridos, e aí todos os funcionários pediram beijo, dizem que assistem o nosso programa, então vamos lá, olha, uma lista infindável. Daiane, Fabiano, Carlos Valéria, Cris, Benedito, Paulo André, Denis, Reinaldo, Virgínia, Edinaldo, Marcos e Pedro. Gente, muito obrigada. Vocês, gente obstinada, querida, que nos trataram tão bem lá na casa dos nossos amigos. Foi uma delícia estar com vocês. Olha, eu adoro fazer programa aqui cheio de entusiasmo, de alegria, trazendo gente dessa qualidade, do alto da sabedoria do nosso convidado, o Gustavo Bastos. Um beijo também para a galera de Maceió, os Luiz Costa, o Joab Félix, a Fenícia Mairinque, a Adriana Morém e Nilson Barrucho. Sabe por quê, Gustavo? Porque a gente tem um monte de rede social que está escrito aqui, ó. E aí o pessoal acessa, pede pauta, dá sugestão, crítica, e a gente está aqui para isso, né, Cristiano? Então, quero agradecer muito a você que nos acompanha sempre, fielmente, lembrando sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você e nós ficamos. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo programa. O Gustavo volta, hein? Vai trazer os livros dele.